Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje fala sobre um tema que é bem moderno, na minha opinião. Como conciliar vida pessoal e profissional. Quem tira as nossas dúvidas é a psicóloga, doutora Olga Tessari. Sempre um prazer recebê-la aqui. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje eu te pergunto, você consegue conciliar sua vida pessoal e profissional? Você faz isso numa boa? Você tem amigos no seu trabalho que você levou para a sua vida pessoal? Você acha que isso pode te causar algum problema algum dia? Então participe deste programa, o bate-papo vai até 5 para 5 da tarde, então... Mandem suas perguntas, liguem para cá, 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor. O tema de hoje já está lá. Comente fazendo a sua pergunta, escreva na linha do tempo, ou então mande sua mensagem particular. Escreva também na minha página, facebook.com/Denise Luque, você consegue acompanhar as informações por lá também. Tem gente que prefere mandar inbox por lá, não tem problema, mande. Me acompanhe também no Snapchat, Denise Luque, tudo minúsculo, sem espaço, do jeitinho que está escrito aqui. Você consegue acompanhar um pouquinho do meu dia a dia. Hoje tem postagem por lá também. Os vídeos ficam disponíveis durante 24 horas, é uma rede social bem interessante também. Doutora Olga Tessari é minha convidada hoje. Eu adoro recebê-la aqui. Doutora, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Eu adoro vir aqui também. É recíproco. É muito bom estar aqui. Obrigada. E hoje a gente vai falar sobre um tema... Eu falei que é bem moderno, mas sempre houve, né? Sempre houve essa questão de vida pessoal e profissional. E eu falei que é mais moderno porque hoje, me parece, a vida profissional ocupa um espaço talvez maior do que já foi um dia. Com certeza, né? Muito maior. Até quando a gente decidiu falar sobre esse tema, a primeira pergunta que eu quero te fazer é: tem gente que não consegue enxergar a vida pessoal, que basicamente só tem vida profissional? Tem muita gente, né? Aquilo que antigamente se chamava de workaholic, são aquelas pessoas que passam a maior parte do seu tempo trabalhando, vivem em função do trabalho, não querem saber de vida pessoal. Muitas vezes elas passaram por traumas, por sofrimentos na vida pessoal. Então, sei lá, perdeu um casamento, um relacionamento, a família. E aí ela resolve cair de cabeça no trabalho e crescer. E crescer, e ela não vê o fim disso. E muitas vezes ela assim não para pensar na vida pessoal. Então quando o pessoal diz para ela: ah, vamos sair, vamos passear, vamos para determinado lugar. Ah, não, bobagem, isso é bobagem. Eu prefiro ficar aqui trabalhando, prefiro crescer. Parece que a vida dele é só o trabalho. Só que não, né? Nós sabemos que o trabalho nos toma uma grande parte do dia. Mas, além do trabalho, existe a vida pessoal. E a vida pessoal é o quê? É aquilo que é bom para você, não necessariamente só o trabalho. Porque o trabalho não deixa de ser uma obrigação. Querendo ou não, a gente tem que estar lá. Né? Então, por exemplo, sei lá, hoje eu estou com preguiça, eu quero ficar até mais tarde na cama, mas eu não posso, porque eu tenho um paciente me esperando logo cedo no consultório. Então, eu tenho que cumprir com a minha obrigação, né? E na vida pessoal, não, eu faço as coisas pelo prazer de fazer. Né? Então, por que muita gente gosta do final de semana? Justamente porque no final de semana eu posso fazer aquilo que eu quiser. Se eu quiser dormir até tarde, se eu quiser acordar cedo e passear no parque, se eu quiser dar uma volta na praça, enfim, o que eu quiser, eu posso fazer, estar com as pessoas, etc. Né? Então, tem muita gente que foge desse contato consigo próprio. Isso acontece independente da pessoa amar o ofício ou não, né? Porque, sim, lógico, é muito mais prazeroso você acordar e ir para o seu trabalho quando você ama o que você faz. Sim. Mas ainda que ame, é uma obrigação.
porque é o seu trabalho. Obrigação, pode exato. ser diversão, mas é com muita responsabilidade. Exato. Não é como se você estivesse na sua casa, porque Não, de você forma não está. alguma. Não, pelo contrário, né? Como você bem disse, tem a responsabilidade, tem a obrigação, você tem que cumprir com tudo aquilo. É óbvio que quando você trabalha naquilo que você curte, que você gosta, isso é muito legal, né? Porque, digamos, parte desse peso da responsabilidade, da obrigação se esvai. Mas não deixa de ser uma obrigação, uma responsabilidade. Então, o que acontece com a pessoa que, digamos, foca só no trabalho, né? Ela está, na verdade, fugindo de si própria. Entendeu? Ela está fugindo de si mesma. Que pertence a ela, de fato, é a pessoal. Sim, sim, porque o negócio, né, vamos dizer assim, se ela é uma empregada, amanhã ou depois o patrão fala tchau, e aí? E aí, vou aproveitar, tem outras perguntas ainda do antes, mas vou aproveitar esse gancho. Aí, quando alguém perde o emprego e é feliz com a família, tem a vida pessoal maravilhosa, é realizado ou realizada com a família em casa, você nota que, lógico, é um baque, Sim. é o que mantém a casa, é dinheiro que não vai entrar mais, mas você nota que é uma porta que se fechou, mas outras tantas fontes de prazer e alegria estão ali, Sim. né? E coisas que... o que permanece é sempre a família, né? O trabalho você pode mudar ou as portas vão se fechando. Por isso que a gente vê uma diferença entre duas pessoas que perderam o emprego na mesma condição, então que dependem daquele salário, né? Uma fica muitíssimo abalada, a outra, é lógico, enxerga aquilo como uma porta que se fechou, que de fato fechou, mas não é o fim do mundo. Ela pode até se abalar num primeiro momento, que é normal, mas ela não fica alimentando esse sofrimento. Então, aquela pessoa que fica ali prostrada, que muitas vezes acaba até desenvolvendo uma depressão, é uma pessoa que vivia em função do trabalho. Então, a questão não é, perdi meu emprego, perdi minha fonte de renda, agora o que eu vou fazer da vida? Não é essa a questão. A questão é, minha vida acabou. Exatamente, as pessoas falam isso, até verbalizam isso. Exato, minha vida acabou, perdi meu emprego, minha vida acabou. Como assim? Como assim sua vida acabou? Uma parte da sua vida pode ter encerrado, mas você pode começar uma nova parte. Quer dizer, enquanto você não consegue trabalhar, o que você faz? Se você só vive em função do trabalho, você não vai conseguir fazer nada. Então, aqueles dias vão ser longos, vão ser entediantes, você vai sofrer, você vai olhar para trás e dizer assim, ai, como era bom quando eu trabalhava, porque essa hora eu estava tomando café, essa hora eu estava fazendo não sei o quê. Voltando para trás. E se lamentando daquilo que perdeu. Como você enxerga hoje como psicólogo as pessoas que levam o trabalho para casa? Então, você tem o horário de trabalho que fica estabelecido e aí, hoje as equipes são muito reduzidas e o trabalho permanece o mesmo, né? Então, cada um acaba desenvolvendo a sua parte, mais a parte de alguém que não está mais lá, né? Alguém da equipe que, de repente, já foi cortado e mandado embora. Tem que saber lidar com isso. É melhor não levar? Levando o trabalho para casa, estipula um horário para terminar? Como funciona? Bom, na verdade, você deveria levar trabalho para casa em ocasiões muito especiais. Por exemplo, de repente um funcionário foi demitido, de repente apareceu uma conta nova, enfim, por alguma razão você vai lá e, digamos, consegue trabalhar em casa durante um determinado período. Tirando isso, o ideal é que você resolva tudo dentro do trabalho. Então, vamos dizer assim, enquanto eu estou trabalhando, eu tenho que terminar aquilo que eu tenho para fazer ou ter condições de deixar para amanhã aquilo que eu não fiz hoje. Então, se eu começo a levar meu trabalho para casa todo dia, o tempo todo, isso está errado. Isso está errado. Isso significa o quê? Ou eu não consigo fazer bem feito durante o meu expediente, então aí você precisa avaliar. Será que eu estou ocupando bem o meu tempo? Às vezes a pessoa vai trabalhar e fica lá horas na rede social, fica lendo jornal, fica lendo não sei o quê, e aí realmente ela precisa levar o trabalho para casa. Ou aprender a delegar, porque realmente se ela está dedicando todo esse tempo e não está dando conta, tem outras pessoas na equipe. Tem gente que abraça mais, né? Tem. Então tem sempre aqueles folgadinhos
advogadinhos, né, que percebem, se você trabalha por mim, por que eu vou trabalhar? Né? Se eu não fizer, ele faz, né? Então, Exato. acaba deixando. Então, assim, só para concluir, é importante que você perceba que levar trabalho para casa só em ocasiões especiais. Então, digamos, às vezes um final de semana, às vezes durante um pequeno período, mas se isso se torna uma constante, isso é um sinal de que você está sobrecarregado de trabalho. Então, você vai ter que sentar com o teu chefe, com a tua equipe e redimensionar esse trabalho para você não ficar tão sobrecarregado assim. Porque o importante é você conduzir o trabalho dentro do teu expediente de trabalho, ponto. Você sabe que tem gente que eu ouço relatos e às vezes você tem um dia de folga para pegar no seu trabalho por alguma atividade extra que você desempenhou, isso te gerou horas, enfim, cada empresa trabalha de um jeito. Você tem um dia para pegar e pode acontecer da pessoa se sentir culpada daquela folga, então naquela folga ela não consegue desligar. Ela preferiria trabalhar, a pessoa preferia ir trabalhar. Bom, e se ela prefere ir trabalhar e ela não vai usufruir desse dia de folga que ela tem, então ela cai naquele grupo de pessoas que vivem em função do trabalho. Perfeito. Agora, Perfeito. se é uma pessoa que tem a vida pessoal, a vida social, nossa, ela vai ficar muito feliz. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer nesse dia? Já começa a fazer plano, já liga para um, já liga para outro, faz um churrasco, etc. Enfim, vai aproveitar muito bem esse dia, diferente daquela pessoa que vive em função do trabalho. Ela vai dizer, ai, graças a Deus, tenho mais um dia para trabalhar. Em função do trânsito, horas perdidas no trabalho, né? Então, na ida, na volta, que ainda não está contando o seu horário de trabalho. É verdade. Mas você saiu de casa já para trabalhar, né? Então, o pensamento já está lá, né? Então, de repente, já está planejando, vai chegar, vai fazer o quê para dar tempo, dar conta de fazer tudo. Por conta disso, né? Então, de repente, a pessoa chega em casa muito tarde. Tem pai, mãe que chega em casa não consegue ver o filho está dormindo já. Ou marido chega em casa, a esposa está dormindo, ou ao contrário, que acontece bastante também. Sim. Como é que faz num cenário desse onde não dá para mudar? Então, o horário é aquele, chega tarde, o outro tem um horário oposto, já está dormindo. Para fazer viver uma vida pessoal ali, né? Então, deixar esse lado pessoal mais gostoso e cultivar isso, porque também depende da gente, né? O que dá para fazer? Investir no dia de folga, por exemplo, pode ser? Também, investir no dia de folga para estar com a família. Então, não dá para levar trabalho para casa nesse dia. Para você poder curtir a sua família, para você poder estar com eles. Você pode, por exemplo, hoje em dia a gente tem internet, a gente tem redes sociais, a gente tem vídeo, conversa por vídeo, você pode, muitas vezes, né, tá parado no trânsito, de repente, sei lá, liga lá o seu celular e faz um tchauzinho pro seu filho, dá boa noite. Então, são pequenas atitudes que você pode ter ao longo do seu dia para manter esse vínculo, esse contato. Não necessariamente, digamos, eu passei o dia inteiro trabalhando, cheguei em casa, não consigo ver meu filho. Não, você não consegue vê-lo naquele momento, mas você pode vê-lo durante o dia, numa folguinha que você tem no seu trabalho. Então, você pode, digamos, associar tudo isso para manter um contato maior com a sua família. E aí, no final de semana ou no feriado, agora é a hora da família. Então, vamos sair todos, vamos nos divertir, fazer um programa para todos, né? Porque muitas vezes, o pai e a mãe, eles estão cansados, então eles querem, sei lá, ir para o cinema, querem assistir uma peça de teatro, mas eles esquecem dos filhos, né? Então, ou ao contrário, eles fazem tudo para os filhos, esquecem do casal. Então, é importante ter um certo equilíbrio. O casal é importante, os filhos são importantes. Então, por exemplo, durante a semana, já que você chega tarde mesmo, seu filho está dormindo, né? Pega a sua esposa ou pega seu marido, vai até a esquina, toma um café, ou pede para alguém ficar cuidando da criança enquanto vocês saem para jantar fora. São pequenos períodos que você pode ter, porque eu penso assim, prazer não se mede em tempo, se mede em intensidade. Às vezes, meia hora, uma hora de prazer intenso perdura aí pelo dia inteiro, pela semana inteira. Então, você pode ter momentos de prazer com as pessoas que você ama em pequenas doses, vamos dizer assim.
Eu tenho ouvido muitas pessoas falarem hoje sobre eleger um dia da semana para fazer exatamente isso que você falou. Sim. E aí você nota que cada casal, e geralmente é casal que tem filhos já, porque fica mais complicada a logística toda, né? Então, eleger um dia da semana e nesse dia o casal vai jantar, ou às vezes você até vê a pessoa ficou em casa mesmo, mas era um momento dedicado à família, né? Isso vale fazer, então eleger porque antes a gente não ficava acordado, às vezes até mais tarde, para assistir um filme, mesmo quando tinha que estudar no dia seguinte, mesmo quando tinha que trabalhar no dia seguinte, né? Não tinha um dia que você falava assim, hoje eu vou dormir um pouquinho mais tarde. Então, para assistir alguma coisa, acompanhar um jogo que você gosta, futebol, basquete, vôlei, que às vezes passa na madrugada, né? Vale a pena, então, fazer esse esforço, mesmo que o outro dia vai ficar um pouquinho mais... É que quando tem prazer envolvido ali nesse dia anterior, de você, de repente, fazer algo que você gosta muito, às vezes fica até mais leve, mesmo você dormindo menos. Sim. Desculpe, eu me engasguei, deve ter entrado algum pozinho Imagina, fica na minha bom. garganta. É importante, é fundamental o casal ter o seu momento. É muito importante. Por quê? Porque a família, perdão, começa com o casal. E a família termina com o casal, né? Porque os filhos vão bater asas, vão voar e vão embora. Então, é importante que esse casal tenha o seu momento. Seja em casa, seja na rua, seja, digamos, almoçar, jantar, passar a noite fora, por que não? Né? Toda a família... Meu Deus, desculpe. Imagina, doutora, fica à Toda a vontade. família tem alguém que pode ficar com as crianças, alguém de confiança. E essa pessoa pode muito bem ficar lá, né? Enquanto você sai, enquanto você passeia com a pessoa amada. Então, é muito importante ter esse momento. Porque isso é fundamental para que esse casal permaneça junto pela vida fora. Entendeu? Senão Porque fica complicado. o que acontece? O casal, ele abre mão do papel de casal para ser pai e mãe. Então, quando eles se tornam pai e mãe, eles se esquecem do papel deles de casal. E aí, muitas vezes, lá na frente, quando eles vão se encontrar, né, eles são dois estranhos. Então, é muito importante ter esse momento de casal. Perfeito. Mandar um beijo aqui para Terry, que escreve que a doutora Olga é muito educada, simpática, esclarece de forma simples e fácil. E eu tenho falado isso com os entrevistados da semana, os mais recentes, que é muito difícil, né? Falar fácil é mais difícil. É verdade. Falar difícil é mais fácil, porque é a tua área que você domina, tem termos técnicos que para você, né, são simples, né? Mas é muito difícil você atingir o público que está em casa, né? Então é muito bom quando eu recebo esse elogio, né? E dos convidados também é maravilhoso. Por isso que a gente escolhe os profissionais certos para virem aqui dar essa orientação, essas orientações, né? A Lucy Barbosa também diz que o programa é maravilhoso. Muito obrigada. Silvia Modolo, uma queridíssima, pessoa fantástica, sempre acompanha o Consulta aqui e diz que adora a doutora Olga. Eu também adoro, por isso a gente traz aqui sempre que dá para que ela venha conversar com a gente. Aí, doutora, hoje a gente sempre teve, né, amigos no trabalho. Com as redes sociais e com essa vida onde você fica mais tempo no trabalho do que já foi um dia, essas pessoas acabam fazendo muito parte da sua vida. Algumas você escolhe e leva realmente para a sua vida pessoal, né? Então acabam virando seus amigos de verdade, não um amigo do trabalho, um colega do trabalho, não. Alguns você escolhe, chama para ir até a sua casa e mantém esse vínculo, né? Muitos dizem até que são irmãos, né? Isso, algo que vai além do trabalho. As pessoas podem sair da empresa e você pode continuar mantendo esse contato. Você enxerga algum problema em manter amizade com pessoas do trabalho? Tem que enxergar quem são essas pessoas, porque dentro do trabalho você pode ter cenários de pessoas querendo puxar tapete, né? Então, de repente, armar situações para prejudicar outra pessoa, mesmo fofoca dentro do ambiente de trabalho pode acontecer. Pode. Tem que escolher bem, tem que conseguir enxergar quem são essas... É difícil, né?
É difícil, até porque, digamos, se você está diante de uma pessoa que quer se aproveitar de você, que quer te usar para subir na empresa, ou para melhorar o salário, mudar de cargo, é difícil você perceber isso num primeiro momento. Então, fica uma dica, vamos dizer assim, quando você entra num ambiente de trabalho, primeiro, você não está lá para fazer amigos, você está lá para trabalhar. Então, se você está lá para trabalhar, você vai conviver com uma série de pessoas, né, que, num primeiro momento, são estranhas para você. Então, você vai se permitir conhecê-las. E como é que eu conheço uma pessoa? Observando. Então, eu observo, por exemplo, quando o chefe fala grosso com ela. Eu observo as reações dela em relação a alguém que a distratou. Porque na hora do oba-oba, tá tudo bem. Todo mundo é alegre, todo mundo é educado, todo mundo é feliz. Mas, nas relações do trabalho, no dia a dia, você vai percebendo, né? Pequenos detalhes do comportamento da pessoa que você fala assim, nossa, isso está sendo incongruente. Por mais que eu observe a pessoa, é muito estranho, né? Era para todo mundo rir nessa situação, ela está lá séria. Por quê? Então, é fundamental que você observe, que você conheça bem a pessoa e que você a leve para o seu convívio pessoal quando você tiver certeza absoluta de que ela é uma pessoa confiável. E isso leva tempo. Então, não dá, por exemplo, para eu entrar numa empresa hoje, daqui 1 mês, 2 meses, levar pessoas para minha casa. A minha casa é a minha vida. Né? Eu só vou permitir que entre lá dentro pessoas em quem eu confio plenamente. E não é porque nós trabalhamos no mesmo local ou porque nós estudamos no mesmo local, né? Porque nós temos um momento em que nós convivemos juntos. Não, eu preciso conhecer essa pessoa. Então, é muito comum você fazer, digamos, alguns testes, pequenos testes, para ver se a pessoa é confiável ou não. Então... Por exemplo, você vê, ai, olha, a pessoa esqueceu o anel dela ali. E aí, se fosse você faria o quê? Quer dizer, investigue melhor a índole dessa pessoa, os valores dessa pessoa, se dá para confiar nela ou não. E aí sim, você vai poder ter uma relação muito boa com ela, né? E levá-la para o seu convívio. Então, amigos são poucos que nós construímos ao longo da vida. Mas é importante que nós tenhamos a certeza de que são pessoas que podem fazer parte da nossa vida. E tem que ser recíproco, né? Porque senão não tem amizade. Exatamente, né? Exatamente. E aí, você pode dizer assim, ah, mas como é que eu posso ter certeza? Certeza absoluta é difícil, né? Porque às vezes o teu melhor amigo pode em algum momento te trair de alguma forma. Mas o importante é que, se você avaliou, verificou e viu que é uma pessoa que vale a pena confiar, se lá na frente ela mudar, paciência. Né? Você desfaz a amizade e pronto. Não faça como muitas pessoas que simplesmente evitam de ter relações, né, com medo do que pode acontecer no futuro. Perfeito, perfeito. Agora, dá para começar a investir na vida pessoal? Então, a partir de já, quem está em casa se identificou, por exemplo, com esse cenário de acho que eu estou exagerando no trabalho, né? Às vezes você pergunta às vezes você pega o celular, eu não tenho filhos ainda, mas eu já ouvi relatos de pais dizendo que o pai pega o celular ou a mãe, a criança fala, não, trabalho agora não. Então já relacionou celular com trabalho. Celular com trabalho, né? Do que de repente, tudo, se o pai não tá ou se a mãe não tá, o que tá fazendo? Às vezes a mãe tá no cabeleireiro e fala, não tá em casa, deve estar trabalhando. As respostas das crianças também são importantes. Dá para, a partir de já, começar a regar essa vida social? Porque também dá trabalho manter a vida pessoal e social e manter os amigos por perto, isso dá trabalho, né, doutor? Tem que investir, é um prazer, mas você precisa ligar, perguntar se tá tudo bem, fazer um contato ali, porque se deixar, pisca o olho, 3 anos passaram, você não teve contato com a pessoa. Por isso que é importante a constância, né? Então, assim, pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 15, 20 dias ou no máximo 1 mês, você entrar em contato com as pessoas, conversar. E aí, como vai, né? Telefonar, vem aqui em casa, vem tomar um café, ou eu vou pegar toda a meninada e nós vamos para sua casa. Então, é muito comum, por exemplo, casais que têm filhos, né? Ter amizade com casais que também têm filhos. E aí, enquanto esses casais
pais estão juntos, os filhos brincam juntos, né? É muito legal isso, essa interação, essa troca das crianças. Mas como você disse, dá trabalho? Dá, mas o que você recebe de volta é tão bom, né? O afeto, o carinho, momentos de alegria, de descontração, momentos em que você se diverte mesmo, se desliga de tudo para ser feliz, né? Então é muito importante que você cultive essas amizades, nem que você ligue de vez em quando, mande um e-mail, de repente não consegue falar com a pessoa porque ela mora longe. De novo, as redes sociais são importantes, né? Hoje em dia você conversar com vídeo com alguém é a coisa mais simples do mundo, e que você converse 5, 10 minutos no vídeo, pronto, já matou a saudade, já colocou as fofocas em dia, né? Já brincou, já deu risada, já aproveitou aquele momento. E isso, né, colabora para quê? Para que você relaxe, para que você se sinta bem, para que a sua autoestima se eleve, porque o ser humano, ele é um ser social. Ele precisa estar com pessoas, ele precisa interagir, né? E a vida acontece depois do trabalho, não é durante o trabalho, é depois. Então, por menor que seja o tempo que você tenha fora do trabalho, aproveite muito bem esse tempo. Vamos me preparar para dar um recadinho? Enquanto eu chego até lá, responde daqui, doutora. Mulher acaba que tem filhos, né? Então, trabalha fora, cuida da casa, cuida do marido, cuida dos filhos. A mulher pode ter mais dificuldade em ter essa vida pessoal como ela gostaria de ter. Então, de repente, dentro da família, ela até consegue ficar mais tempo, né? Então, porque a mãe precisa estar mais presente, o filho solicita essa mãe, né? Mas mãe carrega uma culpa. Mesmo que ela não tenha culpa nenhuma, né? E ela pode ter mais dificuldade, então assim, tá tudo combinado, seu marido tá em casa para cuidar dos filhos, você combinou, você fez a logística direitinho. Mas ela, uma coisa muitíssimo pessoal, ela fala assim, ai, mas eu vou sair agora, deixar aqui. Então parece que pra mulher que é mãe, depois de ter construído essa família, ela não pode mais sair dali, daquele núcleo. Conta um pouquinho pra gente se a mulher pode, ou se é só uma impressão. Conta pra gente, doutora. Na verdade, a mulher precisa ter um momento dela, porque antes dela ser mãe, esposa, dona de casa, etc., ela é mulher. Então, ela precisa ter esse momento dela e não se sentir culpada. Até porque, assim, toda mulher, ela acha que ela tem que ser perfeita, ela acha que ela tem que fazer tudo direitinho, bonitinho, e não é bem assim. Então, é importante que ela cultive as amigas, é importante que ela, digamos, de tempos em tempos, sente-se com as amigas para conversar, para tomar um chá. Então, vamos todas na casa de uma, na semana que vem ou no mês que vem na casa de outra, manter essas amizades, porque os homens fazem isso. Eles continuam com a sua turminha de jogar futebol, ou de conversar, ou de fazer qualquer tipo de atividade, e as mulheres muitas vezes não. Então, é fundamental que a mulher se ocupe desse tempo para ela e faça coisas que lhe deem prazer como mulher, não como mãe, esposa, dona de casa. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor hoje, fala sobre como conciliar vida pessoal e profissional. Quem tira as nossas dúvidas é a psicóloga, a doutora Olga Inês Tessari. Aliás, a gente sempre escolhe os temas maravilhosos para falar com a doutora Olga. Tem 1 milhão de elogios aqui para a doutora, o pessoal falando que gosta muito quando ela vem, o Reginaldo, a Karina Guimarães, Maria Helena Santiago, diz que o programa sempre traz temas de grande aprendizado. É verdade, essa é a nossa intenção, a nossa missão, né? Sugira temas também para o Consulta ao Doutor, né? E fique atento, porque a gente sempre fala sobre os temas que você sugere. Sempre. Acontece que nem sempre é o tema que aparece aqui no GC, né? Que aparece na sua tela. Às vezes a gente vai abordar a sua sugestão, que é uma coisa que é menor, né? Leva menos tempo para falar, dentro de algo relacionado que seja mais amplo, né? Então, assista ao programa e seja beneficiado com tantas informações que os nossos convidados passam aqui todos os dias. É uma aula. Quem assiste sabe, aprende junto comigo. Doutora, quem não se dedica a essa vida pessoal, quem não se nutre desse relacionamento, né? Você falou que o casal começa como casal e termina como casal. É verdade. Chega uma hora
que de repente você se dedicar muito a essa vida profissional, deixar o tempo passar, você vai levar um baque. Quando você olhar para o lado, teu filho já é uma moção, Sim. vai casar ou vai morar sozinho, vai embora. Às vezes tem a oportunidade de morar fora e quer, tem esse desejo de oportunidade, vai. Mas também tem o exagero da vida pessoal, ou nunca é exagerado a vida pessoal. Porque também não tem a síndrome do ninho vazio, aquela mãe que se dedica muito àquela família, somente a ela. De repente também piscou, o filho cresceu e saiu de casa. Como dosar isso? Na verdade, o exagero é ruim em todos os setores da vida. Então, você não pode exagerar no trabalho e na família, ser super mãe, ser super filho, super marido, super profissional. Então, você precisa ter um equilíbrio, né? Então, como eu disse, o casal começa casal, termina casal. Então, é fundamental que este casal tenha o seu momento de casal, tenha o seu momento de família, de estar com seus filhos, mas é fundamental que o casal continue se conectando, tá? Por quê? Porque o que acontece? Fulano trabalha o dia inteiro, passa a maior parte do tempo fora de casa. Quando ele chega em casa, ele está cansado. Hoje em dia, a mulher também trabalha fora. Então, ela trabalha o dia inteiro fora de casa. Quando ela chega em casa, ela está cansada. Muitas vezes, eles não conseguem se ouvir. Às vezes ela quer lamentar, ele quer lamentar, mas ela quer só que ele a ouça, ele também só quer que ela o ouça, e de repente eles não conseguem ter um diálogo para dizer, olha, hoje eu quero desabafar, seja meu colo, por favor, né? Deixa eu falar um monte de coisas, que estou engasgada, que eu estou com raiva, escute, né? Não precisa dar palpite nenhum, só escute. Às vezes o próprio casal tem essa dificuldade, tanto ele como ela, de se colocar. Então muitas vezes a pessoa chega irritada do trabalho e acaba discutindo, acaba brigando, acaba criando condições para que esse casal vá se afastando cada vez mais. Então é fundamental que esse casal saiba aproveitar esse tempo para conversar, para dialogar e até para apontar. Nossa, você chegou irritada hoje, hein? Por quê? O que aconteceu? Aponte para a pessoa que você percebeu. Ou se a pessoa já vem, né? Porque às vezes a pessoa chega tão irritada em casa, com trânsito, né? Atrasou, enfim, teve um dia muito cheio, ela já chega em casa... O quê? Você ainda não arrumou isso? Você ainda não preparou a janta? E não sei o quê, já começa a cobrar, começa... Então, quem está do lado virar e falar assim, calma, você acabou de chegar, relaxa, vai dar tudo certo, né? Você teve um dia ruim, tá tudo bem com você? Conversar, né? Porque isso é o que a gente leva da vida, é a conversa, é o diálogo, é a interação. Isso é família. Então é importante que um dos membros da família observe o outro e perceba se ele está bem ou não. Né? E isso, digamos, colabora para que esse casal caminhe junto. Porque eu penso assim, quando você vai se casar, você deve se casar com uma pessoa que tenha muitas afinidades em comum e que tenha muitos objetivos em comum também. Por quê? Porque se você não tiver esses objetivos em comum e essas afinidades em comum, o convívio vai ser muito difícil. E aí entra muitas vezes aquela pessoa que prefere trabalhar muito a ter que ficar em casa, porque não consegue conviver bem com o seu parceiro ou com a sua parceira. Então, não é que ela escolheu trabalhar demais, não é que ela sente prazer em trabalhar demais, ela simplesmente abre mão da vida dela pessoal porque ela não se relaciona bem com o seu parceiro, com a sua parceira. E aí o que acontece? O casal vai se distanciando e quando chegar lá na frente são dois estranhos. Então, o que acaba acontecendo? Na maior parte das vezes, esse casamento acaba. Por quê? Porque para o casamento se manter é como uma plantinha, você tem que cuidar, tem que pôr aguinha, tem que evitar ervas daninhas, então você tem que estar junto com a pessoa o tempo todo, para que você possa continuar a conhecê-la, aprender a conhecê-la cada vez mais e continuar junto com ela pela vida fora. Vou falar de duas queixas, uma vem das mulheres, né? Sim. Que é... Quando eu falo as duas separadas, quando a mulher
se sente, ou porque ficou determinado ali, porque acostumou esse marido, parece que a obrigação dela é, além de trabalhar fora, que hoje todo mundo trabalha fora, cuidar dessa casa. Então, o tempo livre que se tem, que é pouco, para o marido é o tempo livre. Para ela, é a hora de colocar a casa em ordem. Exato. De verdade, casa em ordem mesmo. Pano no chão, lavar a louça, roupa, passar roupa. Atividades que, nesse momento, não são prazerosas, né? É gostoso ter a casa limpa, é muito... A casa fica muito mais limpa quando você faz, fica, de fato. Mas naquele momento não vai ser prazeroso, porque é o momento do cansaço, de chegar em casa onde a vida deveria acontecer, como você falou. Sim. Aí um casal que já ficou estabelecido dessa forma, dá pra mudar? Porque casais novos sempre dá pra mudar. E hoje, os homens vêm já com uma tendência a dividir tarefas. Sim, isso é ótimo. Nem sempre foi assim, né? Tem casal que ficou estabelecido que é a mulher que cuida de tudo. Então o homem tem horário livre, a mulher não tem. Pois é, e tá errado, né? Porque se ela também trabalha fora, por que ela tem que fazer uma dupla jornada de trabalho quando ela chega em casa? Então, direitos iguais, né? Nesse sentido. Não estou fazendo uma apologia ao feminismo, mas aos direitos. Então, ela trabalhou o dia inteiro, ele trabalhou o dia inteiro, então é fundamental que os dois agora dividam as tarefas dentro daquilo que cada um é capaz de fazer. Né? E não cobrar do outro aquilo que o outro não é capaz de fazer. Então, por exemplo, se eu sou capaz de lavar uma louça em 5 minutos, é porque eu já tenho prática. Né? Se o meu marido for lavar uma louça, certamente ele não vai levar 5 minutos para lavar, ele vai levar 10, 15, 20, meia hora, sei lá. Mas o importante é o quê? É que ele lave e lave bem. Então, é fundamental que você também respeite o limite do outro. Porque muitas vezes os homens abrem mão de fazer uma série de coisas porque eles têm a maior boa vontade do mundo, querem ajudar, mas a mulher fica criticando. Ai, está demorando. Ai, você não lavou direito. Ai, não sei o quê. Ai, não sei o que lá. E aí eles ficam irritados porque eles dizem assim, se eu ajudo, ela reclama. Se eu não ajudo, ela reclama. Então, eu prefiro o quê? Não ajudar e ficar vendo meu futebol na TV. Simples assim. Que ninguém faz o serviço tão bem quanto você mesmo. Né? Exatamente. Às vezes você pede ajuda, não fica bom, mas é melhor que ele ajude do que não ajudar. Claro, né? claro. E... mesmo com filhos, isso acaba afastando essa ajuda. Ninguém quer que afaste. As crianças, por exemplo, as crianças querem participar, elas querem interagir. Né? Quantas vezes eu vejo a criança ali no fogão, mãe, deixa eu mexer a panela, mãe, deixa eu fazer. Não, sai pra lá, sai pra lá. Não. Divida as tarefas. Então, enquanto a mamãe mexe a panela aqui, você coloca a toalha na mesa, arrume isso. Né? Faça com que as pessoas interajam, porque o bacana da família, quando ela se encontra à noite, claro, não chegando tarde demais que a criançada está dormindo, mas se for possível chegar para jantar, né, vamos todos preparar o jantar, cada um dentro daquilo que pode. Naquele momento estamos todos convivendo juntos e aí depois do jantar, cada um vai fazer o que quiser. Mas pelo menos já tivemos o momento da família, né? Perfeito. A segunda queixa, então, mulheres, dá pra mudar sempre, vai conversando aí, chama o parceiro. Essa história de chamar o parceiro pra cozinha, então cozinhar junto, isso é muito legal, porque é até romântico isso, né? Então você tem ali, te ajuda, né? Você tá ali no mesmo ambiente, conversa também é legal, porque poucos casais hoje conseguem, de fato, conversar, né? Então, é um momento ali, chame, uma hora eles vêm. Né? Principalmente se eles não forem criticados, né? Então, assim, preste atenção naquilo que você fala e naquilo que você exige do outro, né? Algo que eu noto também é, de repente, com a esposa, ele pode fazer tudo. Então, pode lavar a louça, enxugar a louça, guardar, cozinhar. Mas, de repente, ele não gostaria que a mulher falasse isso para a família, né? Então, tem coisas, de repente, que você não precisa falar. Não, né? E outra, se ele não quer que a família saiba, ele deveria avisá-la, né? Porque nós não somos adivinhos. Não dá para adivinhar, é verdade. Vai arrumar confusão. Por exemplo, ela pode chegar numa conversa informal com a família e falar assim, ai, sabe, ele me ajuda muito, ele lava, ele passa, né? E o homem fica morrendo de vergonha. Por que você disse isso? Ué, você não me falou nada que eu não podia dizer.
né? Então, coloque para ela, coloque para ele o que você quer que se leve para outras pessoas e o que deve ser mantido como segredo do casal. Perfeito. Eu vou me preparar para dar outro recadinho. Enquanto eu chego até lá, tem a minha segunda queixa. Vamos lá. Então, segundo, não é minha não, é das pessoas que ligam para cá e fazem as perguntas no Facebook. Queixa número 2. No trabalho, o marido ou a esposa se relaciona com outras pessoas. Então, você tem homens e mulheres trabalhando juntos aí nas empresas e, eventualmente, você tem amigos do sexo oposto sem nenhum problema. Claro. Quando é que isso pode ser um problema nessa relação? Aí já estou entrando na questão do ciúme. Sim, né? Tem ciúme no trabalho? Ciúme no trabalho atrapalha a vida pessoal? Ciúme atrapalha sempre? Como é isso, doutora? Na verdade, o ciúme, ele é um sinal de insegurança, né? Então, a pessoa fica insegura e aí ela pensa que... Porque a pessoa ciumenta, ela pensa da seguinte maneira: todo mundo é melhor do que eu. Então, a pessoa que está comigo, ela está comigo porque ela ainda não descobriu que as outras pessoas são melhores do que eu. Então, a partir do momento que ela descobrir, ela vai me largar. Então, todo ciumento tem medo de perder a pessoa que ama. E aí, age no sentido de manter essa pessoa sob sua rédea. Esse é o grande problema da pessoa. Por quê? Porque ela começa a vigiar, controlar, tomar conta. E isso colabora para que a pessoa se sinta cada vez mais oprimida. Então, eu sempre digo lá no consultório, inclusive, que a pessoa ciumenta, ela colabora para que o relacionamento dela acabe. Então, veja, se eu vou trabalhar, eu vou trabalhar. Se eu estou casada porque eu escolhi estar casada. Então, quando você vai para o trabalho, não importa com quem você está interagindo, se são homens ou mulheres. O importante é que você está fazendo bem o seu trabalho. E você, quando se relaciona com um homem, com uma mulher, você tem que confiar que aquela pessoa vai te respeitar. Então, se não existe nenhum indício real de que essa pessoa possa estar pensando em te trair ou te largar, por que ficar alimentando a imaginação? Esse é o problema da pessoa ciumenta e insegura. Excelente, doutora. Já a gente fala sobre as festas de confraternização, ou eventualmente festas mesmo dentro do horário de trabalho. Às vezes a empresa mesmo promove uma integração aí. Já você fala se isso é saudável, se a gente tem que investir nisso, mesmo dar essa ideia, né? E participar. Tem gente que não gosta de participar. Já você me fala se precisa, até para que esse ambiente, que o ambiente profissional precisa ser saudável e a gente é que controla isso também, né? A gente que favorece para que ele seja bacana ou não. Já a doutora fala sobre isso. Estamos de volta hoje falando sobre como conciliar vida pessoal e profissional com a psicóloga, a doutora Olga Tessari. A gente falava sobre o relacionamento, então, do seu marido ou da sua esposa com as pessoas do trabalho. E aí, às vezes, a gente fica mais tempo, ou tem mais tempo para essa conversa com o colega do trabalho do que com o marido ou com a esposa, né? Você falava sobre a segurança, né? Porque existe esse relacionamento, né? Vai sempre existir. E aí você falou sobre a confiança, que a pessoa que não confia não impede o outro de ter um relacionamento, impeça que você saiba desse relacionamento. É mais ou menos isso? Então, assim, você tem que saber controlar as suas próprias emoções e confiar em quem você escolheu para viver a vida junto? Sim, você precisa confiar na pessoa que você escolheu, porque relacionamento é confiança. Então, se você se relaciona com uma pessoa que você desconfia dela, como é que você vai ter esse relacionamento? Me diz. Você vai passar a maior parte do seu tempo vigiando, pesquisando, olhando, mexendo no celular, esperando ela dormir para abrir o celular, circulando por onde ela vai. Quer dizer, você vai criar uma vida horrível para si. Aproveitar, abordar essa questão do celular, doutora. Não é pegar o celular do outro e olhar, né? Não, de forma alguma. Por isso que é importante a confiança. Então, se eu confio no meu parceiro, eu sei que ele não vai fazer nada para me magoar ou para me ferir. Então, ele pode ter as amigas dele, os amigos dele, ele vai tratá-los todos como assexuados. Tanto faz, homem ou mulher, são amigos que ele trouxe da vida dele ou que ele trouxe para a vida
vida dele agora, o que já vinha com ele antes, ou o que ele conheceu agora, mas eu preciso respeitar isso, assim como ele também precisa respeitar os meus amigos, independente de ser homem, de ser mulher, de ser jovem, velho, etc. Então, confiar que é apenas uma amizade, né? E amizade é algo que a gente leva para a vida fora. Outro dia mesmo atendendo no consultório, uma senhora se separando do marido, né, dizendo assim, puxa, abri mão de todos os meus amigos por conta do meu relacionamento. E agora vai ficar sozinha, porque o casamento acabou. Né? Então é importante que você, e os amigos são para sempre. Os amigos, digamos, passam pelas turbulências dos relacionamentos, mas eles continuam do seu lado. São como família, né? Exato, é uma família que você adota, não é de sangue, mas é do coração. Então é fundamental que o seu parceiro, a sua parceira, respeite. E digamos, se você vê uma intimidade maior, né, com o seu parceiro, com os colegas de trabalho, antes de ficar imaginando coisas, né, tente entender o porquê dessa intimidade toda. De repente é o ambiente que ele trabalha, eles conversam sobre muitas coisas, eles falam sobre tudo, não existe pudor sobre nem determinados assuntos. Então, tente primeiro entender por que existe essa intimidade, para depois você começar a brigar com a pessoa, né? Porque eu vejo, por exemplo, na internet, nas redes sociais, a coisa mais normal do mundo é o pessoal mandar beijo. Eu nem sei quem é, a pessoa está me mandando beijo. Imagina se eu tenho um parceiro que é ciumento. Beijo, né? Quem é essa pessoa que te mandou beijo? Não conheço. Como assim não conhece? Sugere uma intimidade que não tem, Exatamente, né? Não há intimidade alguma minha com a pessoa, mas é um hábito. Digamos, a nossa sociedade, todo mundo manda beijo para todo mundo. Então, é importante que o meu parceiro confie em mim. Se essa pessoa está me mandando beijo, ela está me mandando beijo porque ela quer me mandar beijo. Não quer dizer que eu abri uma intimidade para ela poder me tratar dessa forma. Tá, deixa eu abordar então uma questão. Você falou, lógico, tudo bem, cada um também tem a sua vida, já tinha os seus amigos antes do relacionamento, e você pode nutrir essa amizade, cultivar isso, saindo com essas pessoas. As mulheres vão ao shopping, as mulheres vão passear, de repente você combina até com o seu grupo de ir à igreja, né? Combina. Com os homens a mesma coisa, mas de repente, neste grupo dos meninos, e pode ser das meninas também, alguém te chamou para ir a um solteiro, então você não está no mesmo... Você não está ali na mesma situação, né? Um que é solteiro, uma que é solteira, convida para ir a algum lugar que de repente o seu marido ou a sua esposa não iam gostar. Mas cada um já tinha suas amizades antes. Quem é que impõe esses limites, então? Como é que se combina isso? Eu não aceito que você vá à casa do fulano, onde só terão pessoas solteiras, só você que é casado. Como que Então, mas aí você precisa sentar com a pessoa e dizer assim, peraí, você não aceita por quê? Qual é o problema? Só porque é solteira? Quer dizer, se fosse casada, tudo bem? Então, qual é a diferença entre uma pessoa solteira e casada? Se são amigos, né? E os amigos podem se encontrar na rua, no parque, na casa de alguém, num bar, em qualquer lugar. Então, por que digamos, essa desconfiança de que eu vou me encontrar com as pessoas? E outra, né? Não somos donos de ninguém. Então, o meu parceiro não pode dizer para mim, você não pode ir lá, eu não quero que você faça determinada coisa. Isso não. O que ele pode dizer, eu não gostaria que você fosse, e explicar os motivos. E se os motivos dele forem bons, eu até aceito e concordo e não vou. Agora, se os motivos dele não forem bons, eu vou questionar. Então, o bom do relacionamento é isso, é você ter essa abertura para poder questionar com o seu parceiro, com a sua parceira, por que ele não se sente bem em determinado lugar, ou então até chame para ir junto. Vamos lá, não tem nada demais. Mas eu não conheço ninguém, mas você vai passar a conhecer. Então, ao invés de você ficar lá, trancado em casa, pensando um monte de bobagens, né? Você conhece as pessoas e, de repente, você vê que tudo aquilo era bobagem da sua cabeça. Isso é ótimo. Mas aí também tem de repente, os amigos do trabalho, eu falei das festinhas, de confraternização, às vezes até no horário do trabalho dentro da empresa, algumas são fora, em outro local. Então, tem um salão, um buffet. Eventualmente você pode levar o marido ou a esposa, mas às vezes não pode.
E aí eu já pensei certa vez, por que não poderia, então, levar a esposa ou o marido? Dentro do trabalho, às vezes você tem um grau de intimidade ali com os amigos que são entendidas pelos amigos. Sim. Quem tá de fora, às vezes, poderia não entender, se alguém poderia ser o marido ou a esposa. Interpretar errado, isso, exatamente. né? Como é que faz, então, para que, sem nenhum problema, o parceiro ou parceira pudesse enxergar essa intimidade como algo normal? Porque você que está em casa, eu dei esse exemplo, com certeza você já imaginou alguma situação, né? Sim. Uma brincadeira, um abraço, isso, pegar na mão, fazer um cafuné. De repente, digamos, é uma equipe que trabalha tão unida que são como se fosse uma família mesmo dentro do trabalho. E você falou sobre não enxergar se é homem ou mulher, e isso mesmo que acontece muitas vezes, né? As pessoas não se veem de forma sexual, mas elas se veem como pessoas assexuadas mesmo. Então, somos todos amigos, né? Somos todos colegas. Então, aí volta naquela questão que eu falei lá no início, o relacionamento é confiança. Então, se eu confio no meu parceiro, não importa onde ele está e com quem ele esteja, ele vai agir para me respeitar. Entendeu? Então, se eu fico incomodada com determinadas intimidades, com determinados comportamentos do grupo, primeiro eu preciso entender o que acontece, o que faz esse grupo ter essas intimidades, para depois julgar o meu parceiro. Aí depende do parceiro ou da parceira convidar a conhecer, como você falou. Exatamente, convidar a conhecer. Então, se o meu parceiro sempre se esquiva e diz assim, não pode. Tudo bem, existem reuniões de grupos de trabalho que o parceiro não é bem-vindo, mas existem muitos encontros, né, de happy hour, etc., que os parceiros são bem-vindos. Agora, se o meu parceiro sempre se recusa a me levar em qualquer tipo de evento do trabalho, isso pode ser um sinal de um problema. Veja bem, não quer dizer que ele está me traindo, não quer dizer que ele está fazendo coisa errada. Pode ser que ele sinta vergonha de mim. Por quê? Porque de repente digamos, ele é um sujeito que tem pós-doutorado, etc. E eu sou formada no ensino médio. Entendi. Eu não sei falar, eu não sei me comportar, eu me visto como uma perua. Enfim, pode haver uma série de motivos que levem o meu parceiro a não querer me levar. Então tem que fazer até uma autoanálise, aí uma avaliação. Exatamente. Então eu preciso entender por que ele não me leva. Antes de ficar imaginando que ele não me leva porque ele está fazendo algo contra mim, né? Ou ele está me traindo, ou ele vai fazer alguma coisa errada. Não. Às vezes acontece isso mesmo. Quando a gente é adolescente, a gente não morre de vergonha da mãe e do pai? Né? Aí buscar a gente na escola. É mais ou menos a mesma coisa. Às vezes você ama o seu parceiro, a sua parceira, e às vezes você tem até dificuldade de falar, por exemplo, para sua parceira perua, você podia diminuir um pouco esse batom, esse monte de badulax que você veste, porque o ambiente que eu vou com você é um ambiente mais neutro. Então, saber conversar, ter essa abertura com a pessoa, até para que ela possa conviver bem no seu ambiente. Porque você quer coisa pior do que você levar um parceiro seu para um determinado lugar e as pessoas rirem dele depois? Por alguma razão? Não dá. Não dá, né? Então, muitas vezes a pessoa evita por isso, por conhecer as pessoas com quem ela convive, né? Acho excelente. A gente está falando sobre coisas que a gente consegue controlar. De repente, a tua vida pessoal, amorosa, o relacionamento fica abalado por uma questão como essa, que dá para você refletir, pensar, perguntar. Sim. Estar aberta a receber essa resposta também. Porque eu sempre falo, eu não falo nada até que alguém me pergunte algo, né? Se me perguntar, eu falo. Vai ter que sinal escutar. que a pessoa quer escutar. Exatamente. Né? Então, se ela perguntou, tem que estar aberta a escutar. Aí, uma telespectadora, eu não vou falar o nome dela, porque ela mandou por mensagem particular. Mas, enfim, um beijo pra você, que você sabe quem é você. Quer saber por que ela não consegue conversar com o marido? Ela começa e ele já vai logo gritando. Você deu no começo da entrevista um exemplo parecido. Aí, para não ficar pior, ela prefere nem continuar. Ou seja, ele descobriu que quando ela começa a falar com ele, ele grita, ela para e aí não acontece nada, não tem conversa. Então, primeira coisa, faz de conta que você não escutou o grito, né? Deixa ele gritar, parou. Agora você pode me ouvir? Ou pelo menos sentar com ele e falar assim, quando é que eu posso ter uma conversa com você?
Porque às vezes, por exemplo, ela pode querer falar com ele na hora que ele está vendo o jogo. E aí ele vai gritar com ela, porque cala a boca, eu quero ver o jogo agora, é mais importante do que qualquer coisa, né? Então, é importante saber o momento e é importante entender por que ele foge dessa conversa. Será que ela chega o tempo todo porque você fez isso, fez aquilo, que eu não concordo? Porque muitas vezes a mulher vem, né, como mãe, né, que tá errado, que isso daqui, que não sei o que lá, ela não quer dialogar. Ela quer apontar os erros dele e dizer para ele como que deve ser feito. E nenhum homem gosta disso. Ninguém gosta. Ninguém gosta, né? O homem muito menos. Então, ela deveria avaliar, primeiro, o que faz ele não querer conversar com ela. De que forma ela o aborda, como é que ela conversa. E se realmente ele está aberto para conversar. Porque, às vezes, né, dependendo do marido que você escolhe, é um sujeito grosso, troglodita, que não quer dialogar. E aí? Você escolheu, né? Então aprende a conviver com esse troglodita também, né? Tem como trabalhar isso. Né? Tem como trabalhar. Fácil não é. Mas que dá pra driblar aí, dá. Sim. E mulher sabe como fazer isso também, né? Às vezes você recebe o conselho, você sabe como fazer isso. Então, aposte também. Agora, você falou sobre amizade no âmbito profissional, que às vezes você tem uma intimidade, as conversas, tem mais tempo, às vezes, para esse diálogo. Como é que fica sobre falar da vida pessoal, às vezes até da vida íntima, para um amigo? Então, eu conheço casais que já tiveram muitas brigas porque alguém contou para o amigo alguma particularidade, uma situação, ou quando brigou, transpareceu isso no ambiente de trabalho e aí os amigos, que às vezes é colega, às vezes é amigo mesmo, acabam perguntando. Algumas pessoas até se aproveitam dessa situação, porque a gente está falando aqui de amigos que não enxergam o outro como homem e mulher, mas sim como amigos. Pessoas, né? Pessoas, mas existem os e as oportunistas daquele momento de fragilidade. Então, fulaninho brigou com a esposa, esse é o momento. Tem gente mal intencionada em todos os lugares, né? Por isso... Como fazer nessa situação? Não é para falar da vida pessoal, não fala da vida íntima, não. Como é? Na verdade, assim, você pode até contar da sua vida, mas problemas nós não trocamos com colegas de trabalho. Isso é uma regra, né? Então, é aquela coisa... Tudo bem? Tudo ótimo, lindo e maravilhoso. Tá tudo bem, tudo tranquilo. Você tá com uma cara batida hoje? Não dormi bem essa noite, sei lá, o vizinho ficou gritando. Não se abra para as pessoas, porque falar de você, falar da sua vida pessoal para pessoas com quem você trabalha... Então, uma coisa é você falar para um amigo que te acompanha desde a infância, outra coisa é você sentar com um colega de trabalho que você não sabe exatamente qual é a intenção dele. Então, você se abre para ele, é exatamente o que você faria, digamos, você abre a porta da sua casa e diz assim para um estranho, entre. Você não sabe o que esse estranho vai fazer dentro da sua casa. Ele pode simplesmente sentar e conviver harmonicamente, mas ele pode roubar, quebrar e fazer uma série de coisas horríveis. Então, expor-se, toda vez que você faz se expor para alguém, você tem que ter certeza de que é uma pessoa confiável. E antes de tudo, eu vou te falar uma coisa, mas por favor, eu gostaria que você mantivesse sigilo. Então, primeiro você precisa acreditar que essa pessoa vai manter o sigilo. Não vai sair amanhã ou depois, né, falando. Porque tem pessoas, por exemplo, que são muito legais, mas no primeiro momento elas abrem a boca e vão contando tudo o que aconteceu, sem nenhum filtro, sem saber se vão prejudicar ou não. Então, é importante o quê? Não passe informações das quais você se arrependa depois. Então, eu contar, né, sobre um problema familiar, né, de repente, lá, minha briga com meu parceiro, com a minha parceira, isso pode me trazer problema lá na frente. Então, se eu tiver que desabafar, vai ser com alguém realmente confiável. E outra, nós não podemos esquecer que você desabafa, aí o outro vai dar a opinião dele sobre a questão, que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que você gostaria de ouvir. É verdade. Não é?
Então, é muito importante, digamos, que você possa desabafar. Esse é um dos trabalhos do psicólogo hoje em dia. Como nós não sabemos muito bem quem são as pessoas que estão à nossa volta, quais são as intenções delas, então conversar com um profissional é legal por isso, porque você vai lá, você fala tudo, fala mal de todo mundo, abre a sua vida e você tem a certeza de que o sigilo será mantido. É verdade. Né? E também, mais do que só ouvir, entender o cenário, a situação, que só o profissional vai conseguir fazer, porque as outras pessoas todas vão simplesmente falar olha, a intenção é a melhor. Mas cada um vai falar de acordo com a sua visão, né? Então, se eu estivesse no seu lugar, eu faria assim. Aí a outra pessoa vai dizer, mas se eu estivesse no seu lugar, eu faria assado. Quer dizer, você vai ouvir um monte de opiniões e aí... Não vão te ajudar em nada. Pelo contrário, pode até prejudicar. Agora, hoje a gente conta com internet, né? Você falou até de vídeo para conversar. Dá para fazer isso com o psicólogo também? Porque nem sempre você consegue ir até o consultório. Sim, é possível. Eu trabalho com isso já em vídeo, acho que faz uns 14 anos, talvez. 14 anos em vídeo? 12, eu não sei exatamente, mas assim, eu estou trabalhando com atendimento online há 17 anos, né? Comecei pelo escrito, e-mail, chat, e depois eu passei para o vídeo. E a consulta por vídeo, ela digamos, ela tem mais ou menos a mesma eficácia do que a consulta presencial. E ao contrário, às vezes até melhor, porque a pessoa, ela está no conforto da casa dela, ou do trabalho dela, num momento tranquilo, ela escolhe aquele momento. Então é diferente, por exemplo, da pessoa que marcou um horário comigo e tem que pegar o trânsito, tem que sair correndo, aí ela chega toda estressada. Né? Então, assim, o rendimento muitas vezes é maior nesse atendimento online. Então, é válido, às vezes é até melhor, é uma opção. Agora, você precisa que a pessoa esteja mesmo a fim de fazer. Porque você tem um compromisso, às vezes, de sair de casa, meio obrigado, mas você vai. Que não é gostoso fazer terapia, não. Pode ser que chegue um momento que fique uma delícia, mas tem sempre uma cutucadinha ali no lugar onde a gente não gostaria muitas vezes, dependendo do momento, né? Mas aí é que tá, né? Eu penso assim, fazer terapia seria uma espécie de fazer faxina. Então, né? Então, quando você começa a faxina, é chato, tem que transportar móveis, tem que esfregar, tem que lavar, tem muita coisa chata ali no meio. Mas o resultado final é o que interessa. Então, trabalhar na terapia, e eu costumo dizer assim, quando você tem um machucado da vida, normalmente você cria só uma casquinha. Então, a qualquer momento que você cutuca, aquilo vai doer. A terapia, na verdade, ela vai cicatrizar esse machucado. Então, com o passar do tempo, você pode cutucar à vontade que não vai doer absolutamente nada. Essa é a função da terapia. Então, vale a pena. Adorei o exemplo da ferida, do machucado e da faxina também. Porque às vezes a gente tem que, para fazer a faxina bem feita, você tem que arrastar aquele móvel que você nunca afasta, tirar o tapete, né? Então, não vai sobrar sujeira em lugar nenhum. Dá trabalho, mas é uma delícia. Agora, dá para fazer essa manutenção também? Porque, eventualmente, você tem a alta do psicólogo, né? Ele te dá alta, olha, tá tudo certo. Mas é tão gostoso ter esse momento, porque é um momento, apesar de às vezes ter a cutucadinha ali, é um momento que você pensa em você, na sua vida, em como você está de verdade, Você olha para você esquece o mundo e presta atenção em você. Então, é importante ter esse momento. Inclusive, todos os meus pacientes, quando eles têm alta, né, eu sempre digo assim, olha, espero que dê tudo bem, que você nunca mais tenha que voltar aqui. Mas a vida nos dá muitas surpresas, né? Então, às vezes pode acontecer algum problema que você não consiga resolver, que é um fardo muito grande que você não consiga carregar. Isso não significa que você retrocedeu, pelo contrário, né? Vem aqui, a gente senta, a gente conversa, a gente faz essa faxina rapidinho e você continua o teu caminho feliz, né? Porque o importante é o que eu sempre digo, gente, o importante na vida é ser feliz. Então, os problemas sempre existirão. Alguns a gente é capaz de resolver, outros não. Se não somos, vamos buscar a ajuda de quem possa nos ajudar a resolver. Então, se é o carro, é o mecânico, se é a casa, é o pedreiro e por aí vai. Se é o emocional, é o psicólogo. Agora, doutora, além de psicóloga, é palestrante, escritora também.
Dá pra ver que ela é uma excelente palestrante também, né? Porque fala muito bem. Eu sou super a favor de palestras, então, às vezes nas escolas, nas empresas, até mesmo falar sobre esse assunto de vida pessoal e profissional, né? Que o rendimento no trabalho, eu entendo, vai ser muito melhor quando você tá feliz dentro da sua casa também. Você não vai se esconder no trabalho. Verdade. Né? Você rende melhor em casa e no trabalho. Doutora, então, é escritora, vou mostrar os livros dela, Amor versus Dor, As Várias Faces do Amor e da Dor, Caminhos para um Relacionamento Feliz. E também Dirija a Sua Vida Sem Medo, Caminhos para Resolver os Seus Problemas. Você pode utilizar esses 2 livros aí sempre como manuais também, né? Por que não? Sim, né? são Você manuais vai lá, mesmo. Consulta ele também. É de fácil leitura e é uma delícia. É pra gente mesmo o livro. Não é pra profissional, não. Não. Pra É nós. uma linguagem clara e simples para todo mundo. Adorei. Vou passar os contatos também. Onde que a gente consegue comprar o livro? Pelo Meu site, livro né? tá à venda exclusivamente no meu site. www.ajudaemocional.com. Ajudaemocional.com. Não tem BR. Não tem o BR, não tá errado. É .com mesmo, só. Tem vários textos lá também, vários temas. Já passou de 1000 páginas. 1000 páginas, parabéns, porque também não é fácil alimentar um site com textos e temas interessantíssimos, né? Você que está em casa, você gosta de ver a doutora aqui, vai lá no site dela, dá uma lidinha, sugira temas para que ela venha aqui falar sobre o que você viu lá no site também. E os telefones, 0 operadora 11 2605 6790 e 99772 9692. Doutora, muito obrigada por ter vindo. É sempre uma alegria ter você aqui. A conversa flui. E olha como é importante a gente ter um relacionamento feliz, estar bem em casa e estar bem no trabalho, né? Tudo que a gente falou aqui envolve trabalho e vida pessoal. Sim, e os dois, digamos, são alicerces da nossa vida. O trabalho é necessário para a nossa sobrevivência financeira, né, na vida. Mas o importante é, digamos, a questão emocional. Então, o relacionamento pessoal é fundamental, assim como o relacionamento de trabalho é fundamental. E os dois se completam para que você tenha uma vida plena e feliz. Dá para ser realizado nos dois e o resultado é maravilhoso. Com certeza. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço. Muito obrigada. Sempre bom estar aqui, viu? Obrigada. Delícia. Bom fim de tarde. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui conosco hoje. Fiquem com Deus. A gente se vê amanhã. Tchau.